O mundo se encontra cada vez mais globalizado. Pessoas de todos os lugares têm cada vez mais acesso a informações, o que acaba interferindo diretamente no conhecimento de diversas partes da Terra, aumentando a possibilidade de cada vez mais pessoas migrarem para diversos países. Os motivos são variados, porém a cada ano aumenta o número de imigrantes no globo, e com isso também há uma maior incidência de casos de xenofobia no mundo. No programa de hoje iremos introduzir o tema a xenofobia no contexto da globalização e dos processos migratórios, apresentando os principais fatos e pesquisas sobre o assunto. A xenofobia gera ódio, que pode por consequência gerar guerras. Quem sente xenofobia sempre apresenta uma certa desconfiança em relação a pessoas desconhecidas. No âmbito social, as pessoas xenofóbicas têm medo de perder sua identidade nacional por causa de chegada de grupos raciais diferentes. Este é o mesmo conceito que foi utilizado por Hitler durante o nazismo na Alemanha, onde o objetivo era ter uma raça supostamente pura. Ele era extremamente nacionalista, opunha-se aos judeus no antissemitismo cujas origens são difíceis de serem explicadas. Via nos judeus um fator de corrupção do povo alemão, desprezava os povos latinos e principalmente os negros, os quais julgava que deveriam ser reduzidos à escravidão, dominados pelos germânicos. Atualmente, a história volta a se repetir, porém influenciada pelos processos migratórios e a consequente globalização. Mas afinal, o que é a xenofobia? O que é a globalização e o que são os processos migratórios? A xenofobia é o conceito que define as manifestações de aversão, hostilidade e ódio contra pessoas que são estrangeiras ou são vistas como forasteiras. A globalização é o processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo, seja no âmbito econômico, social, cultural ou político. E, por fim, os movimentos migratórios são os fenômenos que explicam a transição de grupos de pessoas de um lugar para o outro. Elas podem ser divididas entre migrações forçadas e espontâneas. As forçadas são os povos que tiveram que abandonar seus países devido a guerra, fome, extermínio e outros. E as migrações espontâneas são os indivíduos que planejam, desejam e escolhem sair de um determinado lugar para outro por motivos pessoais, como insatisfação política, econômica ou religiosa. Atitudes xenofóbicas incluem desde o impedimento à imigração de estrangeiros ou de pessoas pertencentes a diferentes culturas e etnias consideradas como ameaça até a defesa do extermínio desses grupos. Por essa razão, a xenofobia tende a ser normalmente associada a preconceitos étnicos ou ligados à nacionalidade. Estereótipos pejorativos de grupos minoritários, como asiáticos sujos ou trabalho de preto, conflitos de crenças podem levar um indivíduo ao ódio, ajudando a disseminar a xenofobia, mesmo que não percebido, sendo algo do cotidiano. Para entender um pouco mais sobre a xenofobia no contexto da globalização e dos processos migratórios, foram entrevistados 2 professores sobre o assunto e um professor sobre sua própria experiência no exterior. Hoje nós estamos aqui com o professor de Sociologia, Mauro Weber, e iremos fazer algumas perguntas a respeito do tema. Bom dia, professor. Então, o que você entende como xenofobia, a questão do respeito do outro e por que a xenofobia tem aumentado tanto no mundo? Então, xenofobia, na verdade, é você não conseguir compreender, né, os costumes de uma outra etnia, de algum grupo. Na verdade, a xenofobia ela é fundamentada, né, se a gente pensar antropologicamente falando, né, nas escolas antropológicas, nos períodos históricos, ela foi fundamentada pela antropologia evolucionista. Se a gente pensar desse modo, que eu considero que, por conta da minha cultura, da minha referência cultural, uma coisa etnocêntrica, uma cultura como centro, eu não consigo compreender a outra cultura, os seus costumes, hábitos, os seus valores. E aí nasce o preconceito, né? O não entendimento de certos costumes, né? A partir da minha referência, nasce o preconceito. Isso foi datado na história da antropologia como eurocentrismo, etnocentrismo, racialismo, né, que foram tendências de explicar o outro a partir de comportamentos específicos, do tamanho do corpo, da cor da pele, né? Isso foi muito marcado nesse período, o período da colonização europeia no mundo, né? A sua segunda pergunta se refere a... A minha segunda pergunta se refere à globalização. Se ela teve algum papel importante para o aumento da xenofobia do mundo? Então, a globalização ela acaba propiciando mais
né, o choque cultural, né, propiciando mais a troca entre culturas, e isso evidentemente leva ao choque cultural, é isso que eu quis dizer. Né? Então hoje em dia na Europa você tem, por exemplo, no mundo globalizado, pessoas de diversas etnias, regiões do mundo habitando lá, convivendo no mesmo espaço físico. E isso vai levando cada vez mais a problemática desse convívio, que, como eu falei, se você tem o seu ponto de vista, né, da sua cultura, dos seus costumes como os valores certos e corretos, se você tem um costume diferente do seu, você não consegue compreender. Então a globalização, sim, ela aumenta, mas é muito curioso que a globalização, com o conjunto de informações que ela traz, ela poderia pulverizar a xenofobia, mas nós estamos tendo um evento oposto. É só pensar na Europa, como a extrema-direita tem tomado muita força, e uma das bases dessa força da extrema-direita é a xenofobia, é não querer mais imigrantes, não querer mais pessoas que não são da sua etnia e da sua cultura. Tá bom? Obrigada. Imagina. Olá, boa tarde. Agora nós estamos aqui com o professor de Geografia do Colégio Visconde de Porto Seguro. Ele irá responder algumas de nossas perguntas. Boa tarde. Bom, me questionaram aqui sobre a questão da xenofobia, né? Então vamos começar dando o conceito de xenofobia. Xenofobia é a versão estrangeiro, né? Ela é muito frequente hoje devido ao processo de globalização. Então, tentando fazer uma relação desse processo de globalização com xenofobia. Primeiramente, óbvio que a globalização traz uma questão de deslocamento mais fácil entre as pessoas hoje no mundo, né, por uma questão de transporte. Então, você tem hoje situações muito verificáveis, né, em relação à questão da xenofobia. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho isso. A globalização é um fenômeno mundial, obviamente, em que a gente tem a livre circulação de mercadorias. Vou deixar bem claro isso, mercadorias e não pessoas, né? Todos os países no mundo querem essa livre circulação de mercadorias, de novos mercados, da busca, né, pela venda de novos produtos e colocar seus produtos em outros mercados. Acontece que a globalização ela é excludente, isso é muito óbvio de verificar. Então, enquanto os países, né, mais desenvolvidos no mundo falam de uma globalização de mercado, não veem, né, com os mesmos olhos a globalização das pessoas, né? Então, obviamente que algumas pessoas elas têm as portas fechadas para esse tipo de deslocamento. Vamos tentar exemplificar isso. Enquanto, por exemplo, os Estados Unidos falam em livre circulação de mercadorias, por exemplo, com o México, é óbvio que eles não querem a questão da imigração para dentro dos Estados Unidos. Isso fica muito latente quando você pega lá o atual presidente, o Donald Trump, querendo construir uma verdadeira muralha da China em relação ao México, né? Então, é claro que isso aumenta ainda mais a questão da xenofobia. Então, perceba que muitos países praticam a globalização meramente comercial, mas não praticam essa globalização, obviamente, de pessoas. O que impede, né, o que aumenta ainda mais, melhor dizendo, a questão do preconceito em relação à xenofobia. E assim, claro, algumas pessoas são obviamente aceitas nesses países, né? Como por exemplo, altamente qualificadas, que vão estudar ou vão exercer alguma atividade lucrativa para o país que elas estão indo, né? Então esse tipo de pessoa é bem aceita, vamos pensar assim, nesses países mais centralizados. Como disse o professor Eduardo, existem sim algumas experiências de pessoas que foram aceitas em países estrangeiros. Por isso entrevistamos o professor Renato, de inglês, que passou um tempo estudando nos Estados Unidos para sabermos um pouco de sua experiência. Bom dia, hoje nós estamos aqui com o professor de inglês do Colégio Visconde de Porto Seguro, Renato Haddad, e nós gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre o seu tempo que o senhor viveu nos Estados Unidos. O senhor poderia contar um pouquinho sobre a sua experiência, como foi, se você sentiu alguma atitude xenófoba com relação à sua nacionalidade, alguma coisa do tipo? O fato de ser brasileiro, com certeza contou, por não ser americano, vamos colocar assim, né? E talvez por não ser de um país europeu, e sim sul-americano, contou com certeza por uma imagem negativa que eu cheguei a vir a ter deles, por não saberem a minha origem, né? Não que eu tivesse algum tipo de preconceito, que tenha sofrido algum preconceito, mas muito vem da falta de informação, né? Eu me lembro que
fui convidado em alguns momentos para falar sobre o Brasil, falar sobre a minha cidade, na própria escola, até na igreja da cidade, enfim, numa comunidade daquela cidade onde eu morei, que era pequena, e levei fotos lá da cidade. E eu lembro que no final da minha apresentação, eles perguntaram assim, de uma forma extremamente... Eu achei até que era gozação, mas não era, estavam sérios. Se a cidade de onde eu vinha era igual à cidade onde eu estava morando ali, que era uma cidade muito pequena. E aquelas brincadeiras, que eu acho que é um pouco mais de brincadeira, mas tem um preconceito enraizado assim, então, como é que você vai para a escola? A cavalo? A pé? De burro? Né? E eu brincava, dizia, não, eu fui... Depende do dia, quando o cipó está muito cheio, eu vou a cavalo, senão eu espero o cipó para ir para a escola. Eu acho que a questão xenofóbica aí, ela não senti isso, porque... Foi uma questão mais da falta de informação por parte deles. Que é muito comum Sim. para o americano. Né? Eles são muito centrados, claro, por muitos anos foram, ainda são a maior economia do mundo, eventualmente o país mais poderoso do mundo, então eles se bastam, eles se conhecem e tal. Mas eu não sofri, não. Eu acho que foi uma experiência muito feliz para mim, muito legal. Que bom, muito obrigada, professor. Que isso. Aquelas com baixa deficiência, né, ou melhor dizendo, uma deficiência de mão de obra, ou que tenha pouca escolarização, essas pessoas, na verdade, quando vão migrar para essas novas áreas, realmente tem uma dificuldade muito grande de se inserir nesses mercados. Então, a globalização ela avançou em muitos aspectos, mas ela é extremamente excludente em outros aspectos, principalmente na questão da circulação de pessoas. É isso, depois a gente pode bater um papo e conversar melhor sobre isso aí. Os mexicanos compõem 51% dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos. São pelo menos 12 milhões de pessoas nascidas em solo mexicano que escolhem a América do Norte como novo lar, tentando fugir das difíceis condições de vida no país de origem. Essa situação ganhou maior relevância durante a candidatura e posteriormente o mandato de Donald Trump, que propôs diversas ações para reduzir a entrada de imigrantes latinos. Entre essas ações estão a construção de um muro entre a fronteira das nações e o fechamento da fronteira, contando com diversos soldados barrando a entrada das caravanas. Juntamente com o discurso de Trump, aumentaram também ataques por razões xenofóbicas em solo norte-americano, pregando nacionalismo e supremacia branca, como seu famoso slogan America First. No contexto da globalização mundial, Trump utilizou da rede social Twitter para postar a sua visão sobre a questão dos imigrantes nos Estados Unidos. Em tese, a globalização deveria diminuir os casos de xenofobia por aproximar as diversas nações e torná-las indiferentes umas às outras, pois atualmente a difusão cultural por todo o mundo é quase inevitável devido à internet e às redes sociais. Porém, essas mesmas mídias vêm ajudando a espalhar ideias xenofóbicas e preconceituosas por toda a rede mundial.